futura administração municipal anunciou um plano de combate à Covid-19 que consiste em dividir o Rio em zonas de alto, médio e baixo risco para a doença e criar para cada uma dessas áreas regras específicas. A operação seria combinada com testagem da população nessas regiões, rastreio das pessoas que tiveram contato com infectados e fiscalização dirigida para os pontos críticos da cidade, onde se concentrariam as restrições sanitárias. A ideia é inspirada na dinâmica adotada em Salvador, capital baiana. Barra, Copacabana e Tijuca estão, desde o princípio da pandemia, entre os bairros com mais casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. A Lígia Bahia é especialista em saúde pública pelo FRJ e hoje nos atende para falar desse plano anunciado pela prefeitura eleita de dividir o Rio de Janeiro em zonas de baixo, médio e alto risco para a Covid-19. Você acha que isso seria uma boa estratégia? Olha, Mariana, claro que sim, né? Afinal de contas, assim, tecnicamente, isso vale para sempre, para tudo e para sempre. Entretanto, não se trata assim, de um risco qualquer, né? Repara, se a gente estivesse falando sempre de riscos, né? Os riscos, eles podem sim, eles são graduais, né? Nem todos os riscos incidem igualmente sobre todas as pessoas e as pessoas nos seus territórios. Então, em tese, tecnicamente, a gente pode fazer uma hierarquização dos riscos. Entretanto, em relação à Covid, nessa altura do campeonato, eu penso que já, digamos assim, o Rio já passou por debaixo da ponte e seria muito difícil a gente conseguir distinguir essas áreas. Por quê? Porque o Rio de Janeiro tem uma circulação de pessoas muito grande, né? Inclusive de outros municípios que aqui trabalham, né? A gente não tem só a cidade do Rio de Janeiro como se ela fosse uma cidade isolada dos outros municípios da região metropolitana, pelo contrário, né? A gente tem uma integração muito grande, né? A gente tem uma região metropolitana verdadeira, né? A região metropolitana do Rio de Janeiro, ela não é apenas uma criação assim, como outras regiões metropolitanas brasileiras. Não, a região metropolitana ela é viva, né? Ela, de fato, ela tem um significado para a vida cotidiana das pessoas enorme. Então, eu penso, em primeiro lugar, assim, não é muito assim, de mau gosto a gente considerar a cidade do Rio de Janeiro isoladamente. Segundo lugar, na própria cidade do Rio de Janeiro, não é uma cidade partida, ela é uma cidade integrada, perversamente integrada, na qual as populações de menor renda, mais vulneráveis, etc., convivem intimamente com as populações de maior renda. Não é? Os condomínios fechados da Barra da Tijuca têm como empregados exatamente as populações vulneráveis. Então, essa perversão, né? essa convivência, como se essas pessoas estivessem nos cercadinhos, mas elas não estão nos cercadinhos, porque quem trabalha para essas pessoas, né, mora exatamente nas zonas que seriam as zonas perigosas. Então, essa classificação de risco, nesse momento, nessa altura do campeonato, eu acho que ela seria, enfim, ela é artificial. O que a gente poderia, sim, seria priorizar, digamos assim, as ações, né? As ações de prevenção. Aí sim, claro que a gente deveria priorizar as ações de prevenção exatamente nessas populações, para essas populações, territórios mais vulneráveis, né? Nas quais há carência de serviços de saúde, de testagem, de possibilidade de isolamento, inclusive, né, Mariana, de alimentação, né? Essas populações hoje elas estão passando literalmente carências assim, que são carências as mais essenciais. Aí sim, eu acho que as políticas elas deveriam priorizar, mas não como para fechar essa área, depois abrir essa outra área. Então, por exemplo, a gente vai fechar o quê? A gente vai fechar todas as favelas da cidade do Rio de Janeiro e vai abrir todos os restaurantes bacanas no Leblon. Mas quem trabalha nos restaurantes bacanas no Leblon? A gente, então, vai abrir esses restaurantes bacanas do Leblon com garçom que sejam as pessoas bacanas também? Essas pessoas elas vão topar? Enfim, então, eu acho que é alguma coisa assim, que eu penso que é uma retórica, né? Essa prefeitura entra com uma retórica
bacana, técnica, etc., etc., mas de pouca viabilidade nesse momento, né? Nesse momento de transmissão, né? De uma transmissão comunitária muito forte e que agora a gente está vendo quanto ela é forte, né? O quanto que essa segunda onda, misturada ainda com a primeira onda, ela é dramática, né? Dramática é isso que você disse, né? Quando a cidade ela é viva, há um fluxo de pessoas, talvez essa divisão por zonas, por áreas, por mais que alguns bairros já tenham sido identificados como polos de concentração de Covid desde o princípio da pandemia, como Barra da Tijuca, Copacabana e Tijuca, as pessoas circulam pela cidade e isso dificulta. Esse tipo de estratégia exigiria também uma força de trabalho em termos de fiscalização, né? Sem dúvida, né? Inclusive exigiria, eu penso, veja, alguma coisa que nunca foi realizada e que nós sempre propusemos, que é mudar totalmente o funcionamento do transporte coletivo na cidade, né? Porque se esse transporte coletivo ele continua como ele é, e ele continua, né, com as conduções completamente abarrotadas, vans, ônibus, etc., e com as pessoas circulando, então isso não é nenhuma... Assim, ao contrário, né, o que a gente está fazendo é levando o vírus de um lugar para o outro o tempo todo, né, transportando ele de maneira confortável, desconfortável para as pessoas, mas muito confortável para o vírus, né? Então, a gente teria que ter uma briga, né, com os transportes coletivos, alguma coisa que os prefeitos, né, o prefeito anterior nunca topou, né? O Sim. prefeito anterior não fez isso, né? E a gente, no início da pandemia, isso teria sido uma medida muito importante, né? Agora, o prefeito eleito já declarou que não pretende impor medidas mais duras, como lockdown, por exemplo. Seria esse tipo de restrição, claro, associado à testagem da população, à fiscalização de medidas restritivas e também à identificação de pessoas que tiveram contato com infectados. Isso é possível? É viável? Olha, essa declaração do prefeito eleito foi muito preocupante, né? Porque um prefeito eleito, né, essa declaração dele é um pouquinho anterior a esse número imenso de mortes que nós temos hoje, né? E o Rio de Janeiro Sim. continuando a ser a cidade com a maior taxa de letalidade, né? Veja, nós temos a cidade campeã, é macabro, né? Nós moramos na cidade de maior letalidade. Então, o prefeito eleito dessa cidade não poderia ter te dado uma declaração como essa, muito irresponsável, né? E, além disso, seguiu essa declaração, uma outra declaração do próprio prefeito eleito, assim, dizendo para as pessoas que promovem eventos e tal ficarem tranquilas, porque as festas, os eventos, etc., nós sabemos que há muitas pessoas que trabalham com isso e que, enfim, e que recebem sua remuneração exatamente por esse tipo de atividade. Nós sabemos disso, é por isso que é preciso ter políticas que apoiem essas pessoas nesse momento, né? Nesse momento Sim. de fechamento, que deveria ser um fechamento provisório. Na realidade, quando o prefeito declara isso, o que ele está prometendo é que a gente vai continuar nessa situação, porque a vacina ela ainda demora, né? Por mais que se apresse, por mais que o próprio prefeito eleito tenha feito já um acordo com o João Dória, né, e com o Instituto Butantan, mas a vacinação brasileira está atrasada, né? Essa é a realidade. Com essa bagunça, com essa descoordenação, a gente atrasou a vacinação, a gente poderia estar iniciando a vacinação junto com esse calendário dos países desenvolvidos. Então, portanto, é necessário as medidas de proteção populacional, elas continuam sendo necessárias. E essa declaração é preocupante porque é como se o prefeito estivesse dizendo, não, olha só, atividades econômicas, fiquem bem, né? Eu sou o prefeito que vou liberar tudo. Isso não é bacana, né? Porque pelo menos bares, restaurantes, eventos, academias de ginástica, os comércios não essenciais deviam permanecer fechados exatamente nesse final de ano. Então, que a população, o que ela faz? Compras no Saara, etc. Deveria ter uma declaração do prefeito, né, dizendo, por favor, olha só, Feliz Natal, mas esse será um Natal diferente para que em 2021 a gente volte a ter um Natal que é tão bonito, que a gente gosta tanto, né? Ele não fez praia, isso.
as áreas de lazer também, né, praia, que talvez não exigissem tanto de atividades econômicas que serviriam, não que seja pouco, mas serviriam apenas para entretenimento e diversão, também deveriam ser restritas nesse momento? Sabe por quê, Mariana? Deveriam, porque elas atraem toda venda de produtos, etc, etc. Veja, eu estava pensando, como é possível que um vendedor de mate use máscara? Nesse calor, sabe? Nesse calor. Então, não usa. Os vendedores de picolé, de mate, Sim. de todo esse comércio na praia, todos os quiosques na praia, as pessoas estão ali e estão com um grau de exposição enorme a uma doença que é muito grave, inclusive para jovens. Nós estamos vendo isso agora nessa segunda onda, né? É uma doença que, ao contrário do que tentou se propagar, ela não atinge só idosos, né? Ela atinge pessoas jovens. As pessoas jovens estão morrendo à toa, né? À toa. Poderiam morrer. Agora, sobre essa divisão da cidade em áreas, esse monitoramento mais apurado do que o que está sendo feito atualmente, isso pode ajudar posteriormente na aplicação das vacinas, por exemplo, para organizar? Sem dúvida, olha só, isso pode ajudar sempre, isso deve ser um orientador para as políticas públicas, inclusive para que as políticas públicas não sejam fragmentadas, para que elas não ocorram em momentos diferentes e para áreas diferentes, né? Então, ora tem uma UPA na Rocinha, aí vai inaugurar a UPA na Rocinha, etc, 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 mas não tem nenhuma política de segurança alimentar para a Rocinha, não tem assistência social. Aí depois tem uma escola, né? Se inaugura uma escola no Alemão, mas não tem unidade de saúde no Alemão. Então, isso é muito importante como orientador para que essas políticas, o conjunto de políticas públicas, ela seja priorizada para essas áreas, não é? Essas áreas, elas são carentes de todas essas políticas públicas. Então, é o que a gente volta a falar, né? Que a gente falou no início, tecnicamente está correto, é isso mesmo. Né? Nós queremos que as políticas públicas priorizem exatamente as áreas com maior deprivação. Isso é perfeito, perfeito. As áreas onde habitam mais populações negras, populações que migraram para o Rio de Janeiro, né? A gente tem população migrante no Rio de Janeiro, que habita nessas favelas, etc., mas lugares piores ainda nas favelas. Então, está correta essa priorização, mas nesse momento, enfim, o início de qualquer prefeitura hoje no Brasil tem que priorizar a Covid. Sinto muito. O prefeito que não falar entre 3 palavras uma Covid, esse prefeito está incorreto. O vereador que não falar entre 3 palavras Covid, o deputado que não falar entre 3 palavras Covid, sinceramente, não está cumprindo o papel, né? O papel para o qual foi eleito, né? Que é exatamente a proteção da vida. Professora Lígia Bahia, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Mariana. Muito obrigada.